E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um notebook premium muito bacana, o ZenBook 14X OLED Space Edition da ASUS. Então, vem comigo! Existem vários tipos de notebook, desde aqueles de entrada, que em geral são grandes, de baixo custo e com hardware fraco, até os modelos gamer, que são pesados, poderosos e caros. Mas um tipo de notebook bem mais exclusivo é o Premium Compacto, que normalmente é pequeno, leve, com design e acabamento excelentes e um hardware topo de linha. O ZenBook 14X OLED faz parte dessa categoria, e essa edição em especial, a Space Edition, é mais premium ainda. Para começar, o tamanho dele é super compacto, com tela de 14 polegadas, medindo 310 por 220 mm, 15,9 mm de espessura e pesando 1,4 kg. Ou seja, é muito pequeno, fino e leve. O corpo é todo em alumínio, nessa cor que a ASUS chama de 0G Titânio. Só que mesmo sendo tão compacto, ele tem um hardware poderoso. O processador é um Core i7 12700H, da 12ª geração da Intel, com 6 núcleos Performance, 8 núcleos Efficiency e um total de 20 threads. O clock máximo desse processador é de 4,7 GHz. Apesar de potente, porém, ele não é um notebook voltado para jogos e não tem placa de vídeo dedicada. O vídeo dele é o Intel Iris Xe integrado no processador, porém é um vídeo integrado com desempenho superior ao dos demais modelos desse fabricante. A memória RAM é de 16 GB, padrão LPDDR5, com clock de 6.400 MHz, e o armazenamento é um SSD NVMe de 512 GB, padrão PCI Express 4.0. Mas o grande destaque nesse notebook é a tela de 14 polegadas, resolução 2880 por 1800, taxa de atualização de 90 Hz e padrão OLED. É bem raro a gente ver uma tela dessas num notebook. O padrão OLED tem cores muito vivas e uma taxa de contraste incrível, já que os pontos pretos são realmente pretos. A tela do ZenBook 14X OLED, além da alta resolução, ainda possui validação Pantone, o que significa que as cores são extremamente precisas. Isso é fundamental para profissionais de fotografia, vídeo e design. Além disso, a tela é sensível ao toque, tanto com o uso dos dedos quanto de uma caneta stylus, que não acompanha o notebook. A versão que a ASUS me emprestou é chamada de Space Edition, que é uma edição comemorativa aos 25 anos do envio de um notebook da ASUS para o espaço. Esse modelo tem, além da cor e design exclusivos dessa versão, uma telinha auxiliar OLED de 3,5 polegadas na parte traseira da tampa. Nessa telinha você pode optar por mostrar um relógio ou algumas animações disponíveis em um software que vem instalado, ou personalizar com uma frase. Sinceramente, essa telinha chama muita atenção, mas eu não vi muita utilidade prática. Se ela tivesse a possibilidade, por exemplo, de mostrar notificações enquanto o notebook está fechado, isso seria bem útil, mas eu não descobri se dá para fazer isso. Então ela é mais uma curiosidade para você mostrar que tem uma edição especial mesmo. A fonte de alimentação é bem compacta e fornece 100 watts de potência, com um conector USB tipo C. Olhando o notebook do lado esquerdo, vemos um conector HDMI, duas portas USB tipo C com suporte a Thunderbolt, sendo que em uma delas você deve conectar a fonte de alimentação. Ao lado delas temos as saídas de ar do cooler. Do lado direito temos LEDs indicadores de bateria, um leitor de cartões microSD, mais saídas de ar, um conector para headset e uma porta USB 3.2 tipo A. Na parte traseira não há nenhum conector. Um detalhe interessante está nas dobradiças, que ao abrir o notebook eleva ligeiramente a parte traseira, melhorando o fluxo de ar. Abrindo o notebook, a gente vê o design bem bacana, com uma tela com as bordas muito estreitas. Isso ajuda o notebook a ser bastante compacto. A tela, apesar da alta resolução e uma qualidade de cores incrível, é muito reflexiva. Então se você for trabalhar com alguma fonte de luz atrás de você, pode ter problemas. Além disso, eu achei que a tela fica muito facilmente com marcas de dedos, o que é meio incompatível com o fato dela ser sensível ao toque. Um tratamento oleofóbico na superfície seria uma excelente adição a esse notebook. O teclado é muito bom, retroiluminado na cor branca, com telas bem espaçadas e uma digitação confortável. Note que o teclado é do padrão brasileiro, que é bem raro em notebooks topo de linha. Ainda há um sensor de impressões digitais embutido no botão liga-desliga. O touchpad é grande e muito bom e ainda traz um recurso exclusivo, chamado de Number Pad. Ao tocar no canto superior direito, ele se transforma em um teclado numérico. O ZenBook 14X OLED vem com Windows 11. Agora, vamos dar uma olhadinha por dentro desse notebook. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha
no ZenBook 14X OLED Space Edition por dentro. Então vamos começar tirando os parafusos e vendo se ele é fácil de abrir ou não. Ele ainda tem mais 2 parafusos que ficam embaixo dos pezinhos. Então a gente usa uma chave de fenda para retirar esses pezinhos de borracha. Agora sim. Aí isso é fácil. Tampa de metal, uma tampa de alumínio. Bem bacana. E aqui então a gente tem a visão geral do ZenBook 14X OLED por dentro. Aqui dá para ver que são 2 coolers, um de cada lado. Cada um com uma ventoinha e um dissipadorzinho. Aqui fica o SSD, que inclusive tem um thermal pad que permite que ele seja dissipado, que o calor dele seja dissipado pela carcaça. Vamos retirar esse SSD e ver qual é o modelo. Mas tudo bem, a gente pega o modelo do SSD depois. Note que sendo um notebook bem compacto, ele tem apenas espaço para um SSD, ele não tem espaço para um segundo SSD. Aqui está a placa de rede sem fio, a gente não resiste, né? Vamos retirar o dissipador para olhar esse processador. E agora ele deve sair. Olha aqui, gente, um dissipador bem levezinho. Claro, o notebook é muito leve, então o dissipador tem que ser leve também. Tá aqui com 2 dissipadores, 2 heat pipes e uma base de cobre. E aqui vamos retirar essa proteção aqui. Proteção ou de blindagem, tá? Só uma proteçãozinha mesmo colada em cima. Aqui a gente tem a placa-mãe, então. Aqui o processador Core i7 de 12ª geração. O circuito regulador de tensão. E aparentemente vocês estão notando falta de alguma coisa aqui, né? Não estamos vendo slots de memória RAM. Isso porque a memória RAM desse notebook fica soldada na placa-mãe e provavelmente está soldado do outro lado da placa-mãe. Então a gente não está enxergando. E realmente a única coisa que você pode fazer abrindo esse notebook é trocar o SSD dele. Não tem como instalar um segundo SSD, não tem como instalar mais memória RAM. O que sinceramente não faz muita diferença, porque é um notebook que já tem uma configuração muito competente, muito potente, principalmente para um notebook desse tamanho. Então agora é remontar tudo de novo e torcer que funcione. Como a gente viu, exceto por não ter vídeo dedicado, todo o hardware desse notebook é topo de linha. Os destaques são o processador, que é um Intel Core i7 de 12ª geração, a memória RAM DDR5 e o SSD, que é padrão PCI Express 4.0. Por conta disso tudo, a sensação de velocidade quando você está usando o notebook é incrível, a fluidez é ótima. Rodando o Crystal Disk Mark 8 para verificar a velocidade do SSD, vimos que ele tem desempenho compatível com os modelos mais rápidos do mercado, com uma taxa máxima de leitura de cerca de 7 GB por segundo. Eu só achei que num notebook dessa categoria e desse preço, a Asus poderia ter colocado um SSD de 1 TB, já que o modelo de 512 GB pode ser pouco espaço para algumas aplicações. Ainda mais considerando que você não tem como instalar um segundo SSD nesse notebook. E quanto ao desempenho do processador? Eu rodei alguns programas para verificar o desempenho dele e comparei com outros processadores que eu testei recentemente só para a gente ter uma ideia. No teste single thread do CPU-Z, o desempenho do Core i7 12700H, que equipa o ZenBook 14X OLED, foi incrível, superando vários processadores topo de linha para computadores de mesa. Ele só não superou o Core i9 12900K, que é o processador mais rápido em single thread que eu já testei. Já no teste multithread do CPU-Z, ele ficou abaixo dos modelos mais topo de linha para computadores de mesa, mas não fez feio, ficando em empate técnico com o Core i9 de 11ª geração. Já no Cinebench R23, no teste que usa apenas um núcleo, novamente o desempenho foi impressionante, ficando abaixo apenas do Core i9 12900K. Porém, no teste multicore do Cinebench, o desempenho dele foi um dos mais baixos dentre os processadores que eu comparei. Já já eu falo sobre isso. No Blender, que é um teste longo de renderização de imagem 3D, o desempenho dele também foi o mais baixo de todos. Bom, quanto ao processador, deu pra gente ver que o desempenho dele em single thread, ou seja, quando o programa está utilizando apenas um núcleo do processador, é altíssimo, enquanto o desempenho quando
quando todos os núcleos estão sendo utilizados, em testes mais longos, é um pouco decepcionante. Mas o porquê disso? A questão é que nos processadores mais recentes, o desempenho de um processador em tarefas mais pesadas depende fortemente da capacidade de dissipação de calor do computador. Quando apenas um núcleo está em uso, a dissipação é baixa, então o processador consegue manter um clock alto e, portanto, um desempenho muito alto. E em tarefas que usam várias threads por um período curto de tempo, o desempenho também é excelente, já que o processador não chega a esquentar muito. Porém, nas tarefas que usam todas as threads por um tempo longo, simplesmente não tem como dissipar tanto calor em um notebook tão compacto. Então, o que acontece é que depois de alguns segundos, o clock do processador cai bastante. No ZenBook 14X OLED, logo que você começa a rodar um programa que usa todas as threads, inicialmente o processador fica em 4,6 GHz nos núcleos performance. Só que em seguida ele se reduz e se mantém trabalhando em torno de 2,1, 2,2 GHz nos núcleos performance e 1,7 GHz nos núcleos de eficiência. A potência consumida pelo processador chega inicialmente a um pico de 70 watts, segundo o programa HW Monitor. Logo, o processador atinge um pico de 95 graus Celsius de temperatura, e logo depois o consumo cai para 35 watts e a temperatura se estabiliza em torno de 77 graus Celsius. Uma coisa que eu achei bem interessante é que o notebook se manteve silencioso todo o tempo. Se tem uma coisa irritante, é um notebook que parece que vai querer decolar quando você começa a rodar alguma coisa mais pesada. Infelizmente, eu não consegui fazer todos os testes que eu queria nesse notebook, porque a Asus pediu para eu devolver ele antes que eu pudesse terminar de testar tudo. Assim, eu não consegui fazer o teste de duração de bateria, por exemplo. Então, o que eu achei do Asus ZenBook 14X OLED? Esse é um notebook premium, voltado para quem quer um modelo compacto, com ótimo desempenho e uma tela excelente. Nesses três quesitos, ele realmente se destaca. O design é muito bem feito, com o corpo todo em alumínio, passando a sensação de que ele é realmente um notebook topo de linha. Além disso, ele é muito fino e muito leve, o que é ideal para quem viaja e precisa carregar o notebook o tempo todo. E o ZenBook 14X OLED consegue a proeza de unir esse design compacto com um hardware muito poderoso, com um Core i7 de 12ª geração da Intel. Só que, como eu falei, isso tem uma penalidade, já que processadores poderosos dissipam bastante calor e é fisicamente impossível dissipar tanto calor num corpo tão pequeno. Com isso, ele consegue um excelente desempenho em tarefas que usem apenas um núcleo, ou em tarefas rápidas, mas não em aplicações que exigem um processamento pesado e demorado. Mas isso aí está de acordo com a proposta do notebook, que é focado em mobilidade. Em geral, os notebooks voltados para processamento pesado e demorado são do tipo workstation móvel, que são bem maiores e mais pesados. Mas o que chama mesmo a atenção nesse notebook é a tela OLED, de altíssima resolução e uma qualidade de cores excelente. Essa tela, além de ser excelente para profissionais de fotografia ou design, também é um deleite para os olhos de qualquer um. Mas vale lembrar que o ZenBook 14X OLED não é voltado a jogos, por não ter uma placa de vídeo dedicada. Quanto aos pontos negativos, são bem poucos. O principal é a impossibilidade de expansão, ou seja, você não tem como instalar mais memória RAM ou instalar um segundo SSD. Exatamente por conta disso é que eu acho que o SSD que vem nele poderia ser maior. Tudo bem que um modelo de 512 GB pode servir bem para a maior parte das pessoas, mas não custaria muito colocar um modelo de 1 TB nesse notebook, que já é bem comum hoje em dia. Mas o principal ponto que faz com que esse notebook seja para poucos é, óbvio, o preço. No Brasil, na data em que eu gravo esse vídeo, o ZenBook 14X OLED pode ser encontrado em torno de R$ 9.000, o que é um preço muito acima do valor de um notebook simples ou mesmo de um notebook gamer de entrada. E esse modelo que eu testei ainda é um modelo mais especial, o Space Edition, que tem um design com toda essa temática espacial, além da telinha auxiliar atrás da tampa. Eu até achei essa versão à venda no Brasil, mas custando cerca de R$ 25.000. Essa edição pode ser muito bacana, mas realmente ela não vale a pena, porque ela é praticamente igual à versão normal e custa 3 vezes mais quase. De qualquer forma, se você procura um notebook pequeno, fino e leve, com um excelente hardware e uma tela incrível e não está precisando economizar, o ZenBook 14X OLED é uma ótima opção. E você, o que achou desse notebook? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Obrigado por assistir até o final, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!